Olha, nós estamos vivendo aqui nos países aqui da América aquilo que a Europa viveu há um século. Ou seja, quando a expansão dos avanços sociais ocorreram na Europa, avanços sociais, né? Os que estão do outro lado, do capital, tinham que bloquear aquele movimento, senão iam tomar a Europa inteira. O que fizeram, então? Se agarraram na bandeira nacionalista, no patriotismo exacerbado. Exacerbado. Não tem razão de ser aquele... se enrolar em bandeira. Nacionalismo radical. Exacerbado, assim, fora né? E chamando todos os outros de corrupto. Todo mundo que estava no governo, que era como. E mais, né? A família, a religião e tal, que, sabe, trazendo aqueles valores extremamente conservadores, enrolados na bandeira do nacionalismo exacerbado, para aplacar. E aí nasceu o fascismo, nasceu o nazismo, etc. na Europa. Mas lá eles viveram isso. Essa situação, mais ou menos, está ganhando um contorno aqui nas Américas, né? Porque nós, em relação à Europa, nós não temos a mesma tradição, a mesma história. O que acontece lá um dia vai acontecer conosco alguns anos depois, ou mais tempo depois. Eu considero o seguinte, o nosso país nunca teve, nós estamos dizendo no início, uma estabilidade democrática, nunca viveu com a democracia plena. Durante tantos anos, né? Então hoje, nós somos 30 e poucos anos vivendo um regime democrático, onde os poderes estão funcionando, mas nunca foi assim. Está indo contra a sua própria história, a sua própria tradição. Porque é sempre movimentos ou são golpes civis com apoio dos militares, como aconteceu, por exemplo, Washington Luiz era presidente do país. Muito bem. Tinha um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, do chamado café com leite. Ficava um presidente de São Paulo, que era o Washington Luiz, e depois vinha um presidente de Minas Gerais. Aquele, né? Muito bem. Só que um ministro do presidente na época, chamado Júlio Prestes, se destacou. E aí o Washington Luiz pegou e lançou ele candidato. Quebrando o acordo. Quebrando o acordo. E o Getúlio Vargas perdeu a eleição. Getúlio Vargas saiu candidato do Rio Grande do Sul, mas com o apoio de Minas Gerais. Mas perdeu a eleição, ganhou o Júlio Prestes. O que aconteceu? Não deixaram o Júlio Prestes assumir e ainda destituíram o Washington Luiz. Com quem? Apoiando o golpe civil, apoiado pelos militares nessa época. Quem? Apoiando Getúlio Vargas. Getúlio ficou lá, virou Estado Novo, aquele negócio todo, depois tirou a Constituição, São Paulo rebelou, voltou à Constituição, aquele negócio... Não. Num determinado momento, as Forças Armadas largaram o apoio ao Getúlio. Por quê? Porque o Getúlio Vargas começou a defender o povo brasileiro, o trabalhador, criou a CLT, né? Começou a reunir as leis de proteção ao trabalho. E aí a classe dominante falou, caramba, esse cara não é mais do nosso time, pois ele está criando leis de do PTB ainda, PTB que era um partido, aí virou um PTB, o PTB é um partido que seria hoje de esquerda, né? Muito bem. O que aconteceu? Tiraram o apoio dele, saiu, depois ele voltou como eleito pela mão do povo e aí não conseguiu governar, cometeu suicídio e escreveu a sua carta, justamente dizendo que ele saía da vida para entrar para a história, mas daquele dia em diante, o trabalhador brasileiro não seria mais escravo de ninguém. Dica MS. Sou o Dr. Jamal, médico da família. Hoje eu quero aproveitar esse programa para dizer para todos vocês que estão nos assistindo nesse momento sobre a importância da prevenção da Covid. Você sabe muito bem que essa pandemia começou no ano 2020, em março, abril, e causou muitas mortes, muitas internações, e até hoje nós não sabemos exatamente a causa. Sabemos que é um vírus, mas não sabemos ainda o tratamento. Mas a melhor maneira é você fazer a prevenção. Usar a máscara, lavar as mãos, depois colocar álcool gel, evitar aglomeração. Tudo isso é válido. Não adianta a gente fugir dessa realidade, porque assim a gente vai poder combater esse vírus e diminuir o índice lá embaixo. E outra coisa importante, não deixe de tomar vacina.
Existem muitas pessoas falando mal da vacina, mas a vacina em toda a sua história nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, ela sempre fez o bem. Se você não tomou ainda, procure uma unidade de saúde e tome a sua vacina. São dicas do Dr. Jamal, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o Brasil. Dica MS. Um forte abraço a todos. A nossa dica de hoje é criatividade, é ser criativo. Empresas, organizações, sejam elas organizações públicas, organizações privadas, elas precisam investir no potencial criativo dos seus colaboradores. O que é esse potencial criativo? Esse potencial criativo é você buscar coisas novas, inovadoras, porque a concorrência é cada vez maior no mercado hoje. Mesmo as empresas fazendo trabalhos, os mesmos trabalhos voltados para os mesmos clientes. E você vai conquistar o seu cliente sendo criativo. Então, o encantamento, né, a busca do encantamento, ela é fundamental. E aí entra a importância da empresa investir na busca da criatividade no seio da organização. O que é ser criativo? É você pensar diferente, naquilo que seja tão simples às vezes. Às vezes no simples está o criativo, não é isso? Está o diferente. Então ser criativo é você fazer a diferença. É fundamental então que as empresas, elas dentro da sua organização, criem um espaço onde se tenha a oportunidade e a liberdade do colaborador trazer algo que seja diferente e que possa fazer realmente essa diferença, né? E aí, a partir daí, a empresa vai ter um diferencial, vai ter uma outra forma de atuar que vai fazer com que os clientes a busquem, a procurem, né? Independente de questões relacionadas ao produto. Às vezes é o mesmo produto, mas você deixa de comprar em uma organização e compra noutra porque você se sente encantado por aquela organização que você foi buscar aquele produto. Então é fundamental, é muito importante trabalhar esse aspecto que é ser criativo. Isso é algo que é inerente ao ser humano, é algo que dá motivação ao ser humano para trabalhar dentro de uma organização. Acima de tudo, dentro das organizações, as pessoas precisam ser valorizadas. E você despertar a criatividade é você valorizar o seu colaborador.
Dica MS TV vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Não deixe de entrar no nosso site, dicamstv.com.br. Também as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é o Dica MS TV. O nosso programa é todos os dias aqui na TV Com, às 22h30, e na Com Brasil, toda quinta-feira, às 23h30, horário de Brasília. Um forte abraço a todos, fique com Deus.